30.000 metralhadoras. Esse era o número que os britânicos tinham em mãos no início do conflito. Soldados alemães desprezavam equipamentos estrangeiros. Eles tinham orgulho de sua própria engenharia. Mas quando capturaram a Bren britânica, a regra mudou. Eles não apenas usaram a arma. Eles imprimiram manuais técnicos em alemão e a distribuíram para suas próprias tropas. Por que a Wehrmacht confiaria a vida a uma arma do inimigo? Parecia traição. Mas a eficiência bruta da Bren superava qualquer orgulho nacional. Antes de entender o sucesso, é preciso olhar para o fracasso anterior. A Grã-Bretanha estava presa no passado. Suas metralhadoras eram relíquias da Primeira Guerra. A Lewis pesava quase 14 quilos descarregada. Tinha um carregador circular complexo em cima de um cano que parecia de canhão. Era pesada demais para a produção em massa. O carregador de prato da Lewis era lento para recarregar. No meio da lama e do sangue, ele travava. E sem um sistema de troca rápida de cano, o fogo contínuo era impossível. O metal simplesmente derretia. A alternativa era a Vickers. Ela resolvia o aquecimento com um sistema de resfriamento à água. Mas era um design antigo, estático, ótimo para defender uma trincheira imóvel, inútil para a guerra de movimento que se aproximava. O mundo focava em armas resfriadas a ar. A Grã-Bretanha precisava correr. O Comitê de Armas Pequenas iniciou os testes. Buscavam uma solução única para substituir as velhas máquinas. A dinamarquesa Madsen entrou na disputa. A francesa Hotchkiss também. E o rifle automático Browning, o famoso BAR americano. O BAR superou os concorrentes nos primeiros testes. Mas havia um obstáculo insuperável: o preço. O orçamento britânico do pós-guerra estava estrangulado. Eles precisavam de eficiência a baixo custo. Continuaram procurando até que algo chamou a atenção. Não veio de uma potência ocidental. Veio da Tchecoslováquia. O modelo ZB-26, da fábrica Zbrojovka Brno. Os britânicos testaram exaustivamente. Enviaram relatórios para a fábrica. O design foi refinado até surgir o modelo ZB-30. Mas havia um problema técnico grave. A arma original usava munição alemã sem borda. Os britânicos exigiam o calibre .303. A munição britânica tinha borda na base do cartucho. Quando empilhadas, as balas criavam naturalmente uma curva. No desenho técnico, nota-se: o carregador reto original se transformou em uma banana curva característica. Isso gerou dores de cabeça de engenharia. O risco de travamento era real. Se a borda de um cartucho ficasse atrás da borda do seguinte, a arma parava. Chamavam isso de ring lock. Soldados veteranos aprenderam o truque rapidamente. Nunca carregavam 30 munições. Colocavam apenas 27 ou 28. Isso reduzia a tensão na mola. O risco de falha caía drasticamente. Era uma adaptação de campo vital. Então vieram os testes de tortura. Dispararam 140 mil tiros com os protótipos. As molas de recuo quebraram várias vezes. Ninguém percebeu. A arma continuou ciclando. Na filmagem técnica percebe-se. A estrutura inferior da arma trinca, mas o fogo não cessa. Os operadores só notaram os danos graves na hora da limpeza de rotina. A arma venceu decisivamente a concorrente Vickers-Berthier. A produção licenciada começou. A Grã-Bretanha pagava 3 libras à fábrica de Brno por cada unidade. O nome nasceu da geografia. BR de Brno. EN de Enfield, a fábrica inglesa. Bren. Simples e direto. As primeiras unidades saíram da linha de montagem no final de 1937. A Bren Mark I não era leve, pesava 10 quilos. A cadência cíclica variava entre 480 e 540 tiros por minuto. Em fogo sustentado, considerando as trocas de carregador, caía para 120. Ela operava com um pistão a gás ajustável. Isso era crucial. À primeira vista, um mecanismo simples, mas na prática, uma garantia de funcionamento em qualquer clima. Se estivesse no deserto ou no Ártico, a arma funcionava. De menos 50 a mais 50 graus Celsius, o sistema de troca de cano era a joia do design. O cano superaquecia rápido, mas a solução estava na alça de transporte. O soldado não precisava de luvas de amianto, não precisava tocar no metal incandescente.
Ele girava a trava na frente do carregador, segurava a alça, puxava para frente. Ouve-se o clique metálico do encaixe do novo cano. Uma equipe treinada fazia isso em 2 ou 3 segundos. A regra era clara: trocar após 10 carregadores. Como o carregador ficava em cima, as miras foram deslocadas para a esquerda. O atirador precisava adaptar sua visão. 1º de setembro de 1939. A Alemanha invadiu a Polônia. O exército britânico tinha 30.000 Brens distribuídas. Parecia um número impressionante para a época. Os generais acreditavam estar preparados para o combate moderno, mas a realidade da Blitzkrieg estava prestes a provar o contrário. Setembro de 1939. A Força Expedicionária Britânica desembarca na França, carregando a metralhadora Bren para o seu primeiro grande teste em combate. Por que o exército britânico recuou tanto? Parecia que eles estavam prontos para a guerra. Mas a tática alemã de Blitzkrieg destruiu qualquer resistência em seu caminho. O avanço era avassalador. Os soldados equipados com a Bren não avançavam para a ofensiva. Em vez disso, eles cobriam uma retirada desesperada atrás da outra. Os alemães haviam se preparado por anos. Os britânicos lutavam apenas para sobreviver e chegar à costa. A 30 milhas de Dunkerque, o cenário era de sacrifício. O regimento Royal Scots recebeu uma ordem suicida: retardar a divisão SS Totenkopf. O objetivo era ganhar tempo para a evacuação do grosso das tropas britânicas. Eles lutaram até o último homem. O combate foi brutal. Comandantes de batalhão abandonaram seus postos de comando, pegaram as Brens de soldados mortos e seguraram a linha de frente. Eles dispararam até serem mortos. Na filmagem da época, nota-se, a Bren causava perdas pesadas nas colunas alemãs. Mas nada parava a máquina de guerra de Hitler. Os britânicos estavam apenas comprando minutos preciosos com sangue. A queda da França foi uma catástrofe para o ego militar britânico, mas para o inventário de armas foi um aniquilamento. Das 30.000 metralhadoras Bren fabricadas, apenas pouco mais de 2.000 retornaram à Grã-Bretanha após a evacuação de Dunkerque. 28.000 armas foram deixadas para trás na areia e na lama. À primeira vista, o Reino Unido estava protegido pelo canal, mas na prática, o exército estava desarmado. Com o inimigo às portas e a ameaça de invasão iminente, Londres entrou em pânico. Eles precisavam de armas, e precisavam agora. Surgiu então a Garage Hands Gun. Eram versões simplificadas ou improvisadas da Bren e outras armas, projetadas para produção em massa em oficinas civis. Foi nesse clima de desespero que nasceu a Sten, a submetralhadora mais barata da guerra. Mas a maré virou. A batalha da Grã-Bretanha foi vencida nos céus, e a ameaça de invasão diminuiu. A produção da Bren Mark II acelerou. Era uma versão simplificada, 25% mais barata de produzir. Dezenas de milhas dessas armas saíam das linhas de montagem direto para o norte da África. Enquanto isso, os alemães não desperdiçaram o que encontraram em Dunkerque. Eles capturaram quase todo o inventário do exército britânico. Foram cerca de 27.000 metralhadoras leves capturadas. Os alemães adoraram a arma. Eles a batizaram oficialmente como Leichtmaschinengewehr, MG 138E. O E significava origem inglesa. Manuais foram impressos em alemão e as Brens foram distribuídas para unidades de ocupação, defesa costeira e combate a guerrilhas. No quadro, soldados da Wehrmacht treinando com o design britânico. Os alemães já conheciam a mecânica. Os tchecos haviam criado as primeiras versões dessa arma no calibre 7.92 Mauser. Como a Alemanha já ocupava as fábricas tchecas, a transição foi simples. A Bren tornou-se um dos designs estrangeiros mais importantes a serviço da Alemanha. Ela foi usada intensamente até que a produção das MG-34 e MG-42 fosse suficiente. Havia uma diferença técnica clara. A MG-34 era uma arma de alta precisão, mas delicada demais para a lama. A Bren era diferente. Ela disparava em qualquer condição, onde quer que fosse colocada. Os soldados alemães tinham um respeito enorme por ela. A estrutura de uma seção de infantaria britânica no início da guerra era rígida.
8 homens, um comandante, um atirador de Bren, seu assistente e 5 fuzileiros. O trabalho era coletivo. Cada fuzileiro carregava 2 carregadores extras para a Bren, além de sua própria munição. O assistente carregava 6 carregadores e um cano reserva para trocas rápidas. Todos no grupo eram treinados para operar a metralhadora. Não havia margem para erro. Quando o atirador principal morria, o próximo homem assumia a arma imediatamente. Uma única esquadra carregava mais de 30 carregadores de reserva. Eles sabiam que o poder de fogo automático era a única coisa que os mantinha vivos. E aqui está o detalhe crucial. 1940, norte da África. A primeira coisa que os soldados britânicos aprenderam sobre a Bren no deserto foi direta. Ela era cirúrgica. Por que a Bren se destacou na areia? Outras armas travavam no calor extremo. A Bren não. Além da confiabilidade, ela entregava uma precisão fora do comum para uma metralhadora leve. À primeira vista, uma arma de apoio ruidosa. Mas na prática, um rifle de precisão automático. O segredo estava na cadência de tiro mais baixa. Isso permitia agrupamentos de disparos muito mais fechados. O mecanismo operado a gás movia as peças apenas para frente e para trás, em linha reta. Não havia vibração lateral. O recuo não jogava o cano para os lados. No quadro, o operador ajusta o bipé metálico. Ele segura o punho de pistola e usa a alça de transporte como suporte extra. O controle era total. Um atirador habilidoso conseguia disparar uma rajada de 5 tiros com a mesma dispersão de 5 tiros únicos de um rifle. Isso mudou o combate. A Bren não espalhava balas aleatoriamente. Ela focava o fogo em um ponto exato. Era o fim dos ninhos de metralhadoras alemãs. Enquanto a infantaria avançava, o atirador da Bren mantinha rajadas curtas e constantes bem acima das cabeças dos alemães. Os disparos passavam raspando. Ninguém ousava levantar a cabeça. A tática britânica era um pé no chão. Um grupo se movia enquanto o outro dava cobertura. Depois, alternavam. A Bren suprimia o alvo com precisão alemã e o grupo de rifles avançava, sem desperdício de munição. Soldados faziam uma piada recorrente. A Bren era precisa demais. Isso tinha um lado negativo. Em ataques de massa, ela não criava o cone de fogo largo necessário para varrer fileiras inteiras de inimigos. Ela era um bisturi, não uma vassoura. A versatilidade era o seu forte. Para a defesa antiaérea, ela ia para um tripé especial. Recebia um carregador de tambor Vickers Motley Pan, com 100 cartuchos, e miras tipo aranha. Nota-se um detalhe curioso. Um pequeno pino de metal na coronha. Ele servia apenas para travar a arma no suporte antiaéreo. A fábrica continuou produzindo esse pino em peças de reposição até 1976. Ninguém atualizou a lista de produção por décadas, mesmo após a função antiaérea ser descartada. Mas nem tudo foi sucesso. No desastroso ataque a Dieppe, os carregadores de 100 tiros foram testados em combate real. O resultado foi sangrento. Os tambores travaram no momento crítico, deixando os atiradores britânicos indefesos. Muitos morreram tentando destravar suas armas. Não se pode falar da Bren sem mencionar o Bren Carrier. O nome correto era Universal Carrier, um veículo blindado leve sobre lagartas. Foram fabricadas 113 mil unidades. É o veículo de combate blindado mais produzido da história. Nas versões iniciais, a Bren ficava presa em um suporte fixo. Mais tarde, os engenheiros simplificaram. A arma apenas descansava sobre um bloco de borracha na fenda de tiro. O operador a segurava com as mãos. A ideia era que ele pudesse desembarcar com a metralhadora rapidamente se necessário. A plataforma era modular. O veículo carregava rifles antitanque Boys, metralhadoras pesadas Vickers, morteiros e lançadores Piat. Houve até a variante Wasp, equipada com um lança-chamas. Abril de 1945. Faltavam poucas semanas para a rendição da Alemanha. O cabo Thomas Peck Hunter, um comando da Marinha Real de 21 anos, enfrentava o impossível no norte da Itália. Os alemães tinham 9 metralhadoras e morteiros protegendo 200 metros de campo aberto.
Hunter não esperou ordens. Ele pegou sua Bren e correu. Ele disparava do quadril enquanto avançava sob fogo cruzado. Recarregou correndo, invadiu as posições alemãs e limpou casa sozinho. Capturou 6 soldados inimigos em minutos. Mas sua tropa ficou encurralada no campo aberto. Hunter percebeu o perigo. Ele subiu em uma pilha de escombros, ficando totalmente exposto. Ele se tornou um alvo deliberado. Ouve-se o som contínuo da Bren. Hunter atraiu todo o fogo alemão para si, para que seus homens pudessem avançar. Ele disparou até ser atingido na cabeça por uma metralhadora inimiga. Ele recebeu a Victoria Cross, a maior honraria militar britânica. O tribunal da história deu a sentença. Sem a precisão daquela arma, Hunter não teria chegado à metade do caminho. Assim terminou o serviço da Bren na Segunda Guerra Mundial. Ela não era apenas uma máquina de disparar. Era uma ferramenta de precisão em um mundo de caos. 1945. O fim da Segunda Guerra Mundial não foi o fim para Bren. Foi o início de uma nova fase. Na década de 1950, a Grã-Bretanha adotou o calibre 7,62 por 51 mm da OTAN. Havia um dilema técnico: criar uma metralhadora leve do zero ou adaptar o estoque existente de Brens. Por que não descartar o projeto antigo? Os testes militares deram a resposta. A conversão era mais barata e eficiente. Assim nasceu a L4. Ela entrou em serviço oficial em 1955. A transição para o novo cartucho exigiu mudanças mecânicas profundas. O cartucho da OTAN não tinha aro. Na prática, isso mudou a silhueta da arma. O icônico carregador curvo desapareceu. Em seu lugar, surgiu um carregador de 30 projéteis quase reto. A produção da série L4 foi limitada a alguns milhares de unidades. Logo, a metralhadora FN Mag, alimentada por cinta, assumiu a função de fogo sustentado. Mas a Bren ainda tinha batalhas pela frente. Guerra da Coreia. Forças britânicas e da Commonwealth usavam as velhas Brens .303. Do outro lado, o cenário era curioso. As forças chinesas carregavam a ZB-26, o projeto original que deu origem à Bren. Ambas as frentes disparavam, essencialmente, a mesma arma uma contra a outra. À primeira vista, a arma parecia ultrapassada, mas na prática, ela era imbatível na selva. Durante a emergência malaia, entre 1948 e 1960, o peso leve da Bren era uma vantagem decisiva. Unidades do SAS também levaram a L4 para a rebelião de Dhofar, em Omã. No deserto, a economia de munição era vital. A Bren permitia um controle que armas de cinta não ofereciam. O recorde de longevidade, porém, pertence ao exército indiano. Eles fabricavam a arma em fábricas estratégicas desde 1942. A produção não parou no século XX. Ela avançou pelo século XXI. A câmera registra. Fotos de 2009 mostram soldados indianos em operação. Nas mãos, a Bren 7,62 de fabricação nacional. O design só foi oficialmente aposentado na Índia em 2012. Foram mais de 70 anos de fabricação contínua. Aqui a história de produção foi interrompida.